Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início agora a mais um reta final aí de contabilidade para o concurso do ISS Campinas. Cidade maravilhosa, Campinas, né? Cidade grande, ou seja, um cargo muito bom aí, bem remunerado. Ah, Silvio, mas são poucas vagas. Não se preocupe com vagas, não. Primeira coisa, possivelmente vão chamar mais pessoas. E outra coisa, você só precisa de sua vaga mesmo, né? Então, com certeza aqui a gente vai te ajudar aí a gabaritar essa prova de contabilidade. O que é que acontece? Né, o edital da VUNESP, ele veio meio pesado, né? Muito parecido aí, vários tópicos aí, como um concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Né? E nós, em determinados momentos, poderíamos não ter questões aí da VUNESP de determinados assuntos. Aí, nesse caso, a gente pega questões aí, né, múltiplas escolha da FCC ou da FGV para suprir aí essa lacuna. Beleza? Então vamos aqui na tela. Né, nosso curso aí de contabilidade voltado aí para o concurso de auditor fiscal tributário municipal de Campinas. Esse aí é o edital, né? Aí tem tudo, né? Muitos pronunciamentos contábeis, estrutura conceitual e para elaboração, divulgação de relatório contábil financeiro. Essa é a questão certa. A VUNESP adora, né? CPC 00. Aí tem toda essa outra parte. A VUNESP também adora aí essa parte de escrituração, né? E aí nós vamos ter, né? Tudo esses pronunciamentos aí, a gente vai ter o pronunciamento aí que trata de imobilizado, né? Nós vamos ter o pronunciamento que trata de intangível. Olha só, aqui tem, por exemplo, esse tópico aqui, esse assunto, que é, né? Tá aqui a parte de passivo atuarial. Isso aqui, por isso que eu disse que eles copiaram o edital do concurso da Receita e tiraram lá aquela parte final lá dos índices. Porque assim, isso aqui só cai no concurso da Receita. Dificilmente de um concurso aí para cair essa parte de benefício ao empregado, essa parte de passivo atuarial. Mas está aqui, né? Além disso aí nós vamos ter, né? O pronunciamento contábil, lá o CPC 26, né, tratando aí da DRA, ele fala das demonstrações contábeis de acordo, conjunto de demonstrações de acordo com a lei, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. Então nós vamos ter todos os demonstrativos, DRA, demonstrativo de fluxo de caixa, DVA, provisões, tá aí, provisões ativas e passivas. A gente sabe que provisão hoje é só do passivo, né? Provisões passivas. Tratamento contábil de contingências, políticas contábeis, mudança de estimativa, retificação e erro. Tratamento aí das participações societárias, conceito de coligada e controlada. Você vê que VUNESP não tem tradição em fazer muitas questões de equivalência patrimonial. Claro, a gente vai ver a equivalência patrimonial, vamos resolver todas as questões da VUNESP e mais algumas aí, para deixar você afiado, né? Aí tem aí, olha só, né? Efeito das mudanças nas taxas de câmbio, né? Ou seja, esse aí é o CPC 02, né? Um CPC que nem todo concurso cobra, né? Tá lá na Receita e agora no ISS Campinas, né? Aí temos lá mais CPC, né? Toda a forma lá de contabilização de mais-valia, goodwill, deságio, né? Conversão de demonstrações contábeis, tá lá, fusão, incorporação, beleza? Debêntures, debêntures, tratamento das partes beneficiárias. Mais 2 pronunciamentos aí, ativo não circulante mantido para venda e propriedade para investimento, ativos intangíveis, mensuração a valor justo, ajuste a valor presente, ou seja, vieram bastantes pronunciamentos contábeis. Agora, claro, a gente vai falar de todos, mas sempre a gente vai dar uma ênfase, o que é que a gente acredita e o que é que vai cair. Eles pegam esses editais monstruosos, copiam aí, mas muitas vezes eles vão pegar aí, né? Nem daria para cobrar tudo isso aí na prova, né? Explorar todo esse edital, porque é uma prova de múltipla escolha. Se fosse talvez certo e errado, desse, né? Com 30 alternativas lá, você conseguisse dar uma abrangência em tudo. Mas múltipla escolha não vai ter como cair tudo aí, né? Então vão ter vários tópicos aí que só vai estar no edital de forma ilustrativa. Silvio, claro, você, como vai ser aprovado, você não vai negligenciar nenhum tópico do edital, certo? A gente não vai deixar você negligenciar nada, certo? Agora a gente vai estar sempre chamando a atenção o que é que a gente acha que tem mais tendência a cair, né? E com nossa experiência, normalmente aí a gente acerta, né? Então, vamos lá, vamos iniciar em nosso curso, beleza?
Então vamos aí para as questões. Assinale a alternativa que define corretamente a contabilidade, né? Existe uma definição, pessoal, olha só, isso são aqueles conceitos básicos iniciais, certo? Existe uma definição que fala que contabilidade é a ciência que estuda e pratica, olha só, estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relacionados à atividade econômica. Esse é o conceito oficial que veio no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Mas nós temos várias outras definições aí da contabilidade, certo? Então ele quer aí que define corretamente a contabilidade. Contabilidade é uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. Não, o objetivo da contabilidade não é esse. O objetivo da contabilidade é fornecer informações, para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Letra B, é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábeis, que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas, que tomem decisões sobre recursos econômicos. Aí está o gabarito da questão, né? Letra B de bola. É uma ciência que define na empresa um sistema de informação contábil, isso é, como eu falei, é um conceito, né? Que tem por objetivo subsidiar aí a tomada de decisões sobre entidades econômicas. Né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica são entidades econômicas, campo de atuação aí da contabilidade. Letra C, corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tem ou não valor econômico. Não, você só vai registrar alguma coisa que tem o quê? Substância econômica, né? E não é somente isso a contabilidade. Isso é apenas uma das, né, técnicas contábeis, que é a escrituração que vai fazer esses registros, certo? É uma ciência exata. Não, a contabilidade não é ciência exata. A contabilidade é uma ciência o quê? Uma ciência social. É uma ciência histórica também não. Portanto, o gabarito da questão, letra B de bola. Ok, Silvio? E aí, pessoal, a gente, né, nessa linha aí dos conceitos iniciais, né, a gente tem aí a definição de contabilidade. Ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relacionados à administração econômica. Grande coisa é o quê? É fornecer informação. Contabilidade é isso, né? Então, pessoal, olha só. Aí nesse inciso aí do edital, a gente tem outros conceitos, né? Então, em relação à contabilidade, a gente viu o conceito de contabilidade, mas aí eles cobram, às vezes, qual é o objetivo? O objetivo da contabilidade. O objetivo vai ser o quê? Vai ser justamente fornecer essas informações. O grande objetivo da contabilidade é fornecer as informações para auxiliar na tomada de decisões, certo? Beleza. Aí qual vai ser, pessoal, o campo de atuação da contabilidade? Se liga, o campo de atuação da contabilidade é o que a gente chama de aziendas. Né? Toda vez que você tem uma entidade econômico-administrativa, aquilo passa a ser campo de atuação da contabilidade. Certo? E o que é que vinha a ser uma azienda ou entidade econômico-administrativa, Silvio? É toda vez que você tiver um patrimônio e sobre aquele patrimônio tiver uma administração, certo? Patrimônio administrado, aquilo passa a ser campo da atuação da contabilidade. Então não precisa, por exemplo, ser lícito, não precisa ser regular. Uma empresa, ela não precisa ser regular para que ela tenha o quê? Uma contabilidade. Né? O objeto não precisa ser lícito. Você tem aí o quê? Né? Jogo de bicho, tem a contabilidade do jogo de bicho, tráfico de drogas, contabilidade do tráfico de drogas, certo? Então, o campo de atuação são as aziendas. Beleza, Silvio. E qual vai ser as funções da contabilidade? A contabilidade, como eu estou falando, ó, ela, né, o campo de atuação dela é o quê? Entidade econômica administrativa. Então, a contabilidade ela vai ter uma função econômica, ela vai ter uma função administrativa. A função econômica da contabilidade é apurar o resultado, também chamado rédito, é confrontar lá receita e despesa e apurar esse resultado. A função administrativa da contabilidade vai ser controlar o patrimônio, certo? Então nós falamos aí da definição, o objetivo, né, que vai ser fornecer essas informações úteis aí para ajudar na tomada de decisões, o campo de atuação, as funções, certo? As funções. Função econômica e função administrativa. Beleza? Então vamos lá. Vamos que vamos. Questão de número 2. Assinale, dentre as alternativas apresentadas a seguir, aquela que apresenta adequadamente
o objetivo da contabilidade. A contabilidade tem por objetivo o controle dos impostos a pagar. Não. A contabilidade ela tem por objetivo gerar informações para o controle dos estoques das indústrias. Não. Fornecer informações para auxiliar os usuários na tomada de decisões. A contabilidade tem por objetivo controlar as dívidas e os impostos a serem pagos. Não. A contabilidade tem por objetivo o controle das obrigações trabalhistas. Também não. A contabilidade tem por objetivo gerar informações para o apoio das decisões econômico-financeiras. Tá aí, ó, né? Definição de contabilidade, objetivo da contabilidade, que a VUNESP cobra. A VUNESP, quando ela coloca esse edital, ela gosta de colocar ali itens do edital todo, explorar todos os itens do edital. Então, claro, nosso curso tem que começar o quê? Rasteiro, para a gente chegar lá na última aula voando baixo, né? Faz parte da função. Como eu lhe falei, a contabilidade ela tem duas funções. A função econômica é apurar o resultado. A função econômica é apurar o resultado, certo? E a função administrativa é o quê? É controlar esse patrimônio. Então, o que ele quer é a função administrativa. A função administrativa vai ser o quê, Silvio? Controle, controlar o patrimônio. Portanto, a alternativa correta da questão 3, letra C. Próxima questão, questão de número 4. Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta para a seguinte questão. O governo, os acionistas, os gestores e a comunidade, representada por associações profissionais e entidades de classe, dentre muitas outras entidades, são usuários da contabilidade. Está perguntando, são usuários da contabilidade? É uma pergunta. São, né? O governo é usuário, os acionistas é usuário, os gestores, a comunidade, o público em geral, todo mundo tem interesse aí na contabilidade da empresa, né? Representado por associações, né? São usuários? São, né? Não, tá errado, não, tá errado, são. Sim, no caso de acionistas e gestores apenas, não. A comunidade, o governo está lá interessado na contabilidade, ó, para que a empresa alpira lucro, né? E vá lá ser tributada, né? Tudo isso aí, né? Então, portanto, não. Sim, todas as entidades são usuários potenciais da informação contábil. Portanto, verdadeira, alternativa aí, letra C, os usuários da contabilidade. Isso faz parte daquele item 1, conceitos iniciais aí. Pessoal, olha só, né? Uma coisa são os usuários, ó, os usuários da contabilidade. Então, os usuários da contabilidade, né? Os usuários da contabilidade, nós vamos ter tudo isso aí, né? Ó, usuário da contabilidade do governo, acionistas, gestores, bancos, fornecedores, clientes, todo mundo usuário da contabilidade. Agora, presta atenção. Uma coisa, usuários da contabilidade, todo mundo ali são. Agora, uma coisa é o seguinte, as demonstrações contábeis, certo? Elas vão ser preparadas, a função dela vai ser fornecer essas informações. Aí, quando elas são preparadas, elas são preparadas, olha só, com o intuito de fornecer informações para os usuários externos, certo? Usuários externos. Não que os usuários internos não possam utilizar, mas os usuários internos eles já têm aquelas informações lá dentro, os administradores já têm aquelas informações. Então, as demonstrações contábeis, elas são preparadas para, né, o destino, são os usuários externos. Certo? Agora, os usuários da contabilidade, todos eles são usuários da contabilidade. E não é quando eu digo que são os usuários externos, né, para quem são destinados a essas demonstrações contábeis, que os internos não possam utilizar. Mas eles têm essas informações internamente. Entendeu? Então, ficar atento aí nessa coisa do usuário externo, porque muita gente, só usuário externo. Não. Usuários da contabilidade é todo mundo. Usuários externos e usuários internos. Certo? Imagina, os empregados têm interesse, sim, na contabilidade. Qual é o interesse? E divergem, né? Os interesses divergem. Por exemplo, né? Os acionistas querem o quê? Que a empresa, ela dê lucro, né? A informação que ele quer na contabilidade é isso, né? Que dê lucro, que pague dividendos, que tenha liquidez. O empregado, ele quer o quê? Qual é o interesse dele na contabilidade? Que a empresa tenha continuidade para que ele assegure o trabalho dele e tenha liquidez para que pague seus salários, certo? Então tem aí essa divergência no interesse contábil, né? Por exemplo, um financiador, né, vai querer o quê? Sugar juros, né? Sugar, né,
essa parte aí. Então, todos são usuários externos da contabilidade. Questão 5. As demonstrações contábeis, aí, ó, são elaboradas e apresentadas para quem? Olha só, para os usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Nesse sentido, demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a estrutura conceitual contábil, de acordo com as normas contábeis vigentes, objetivam. Então, qual é a grande coisa das demonstrações contábeis? Qual é o objetivo das demonstrações contábeis? Vai ser o quê? Fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, certo? É por parte dos usuários em geral mesmo, né, pessoal? Tanto interno quanto externo. Elas são preparadas para usuários externos, né? A gente vai ver para os investidores, credores por empréstimos e outros credores, mas todo mundo pode se utilizar da informação das demonstrações contábeis. Fornecer informações exclusivamente para controle? Não, né? Registrar atos e fatos econômicos e financeiros de uma determinada entidade? Também não, né? Controlar os bens, direitos e obrigações de uma entidade por consequência de seus sócios. Aí é o princípio da entidade, confundindo o patrimônio da empresa com o dos sócios e manter controle também não. Portanto, questão 5, gabarito, letra A. Vamos aí para a questão 6. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, o passivo e o patrimônio líquido. Com relação à afirmativa apresentada, assinale a alternativa correta. Aí, pessoal, nós já vamos adentrar, né, com as informações que com certeza vai cair uma questão nessa prova, que é do CPC 00, da estrutura conceitual básica. A VUNESP adora isso aí, certo? Então, beleza. Então, a gente vai definir aqui para a gente ficar esperto. O ativo, né? O ativo na estrutura conceitual, qual é a definição do ativo? O tripé do ativo, ó, tripé. Recurso controlado, decorrente de eventos passados, que se espera que vai gerar o quê? Benefício futuro, certo? Recursos controlados, decorrente de eventos passados, que espera que vai gerar benefício futuro para a empresa. Isso é ativo. O passivo, qual é o tripé do passivo, Silvio? É dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos. Eventos já ocorridos são eventos o quê? Passados. Para cuja liquidação se espera que haja o quê? Uma saída de recursos, certo? Uma saída de recursos, esses recursos capazes de gerar benefícios, certo? Então esse é o tripé do passivo. Dívida presente, a grande coisa é dívida presente, decorrente de eventos passados, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. Patrimônio líquido é o interesse residual no ativo da empresa, né? O interesse residual nos ativos, depois de deduzidos o quê? Todos os passivos, certo? Então você vê que, apesar da lei 6.404, nós vamos falar, ela colocar o PL dentro do passivo, aqui ele trata como coisa diferente o pronunciamento. É o interesse residual do ativo, depois de deduzido o quê? Todos os passivos, certo? Esse é o conceito de PL. E nós temos também o conceito de receita e despesa. Receita é o aumento dos benefícios econômicos da empresa, seja através de aumento de quê? De ativo ou diminuição de passivo. Mas sempre, a receita sempre ela vai gerar o quê? Um aumento do PL, certo? E que não é decorrente da transação com os sócios. Ou seja, por exemplo, uma integralização de capital, ela aumenta o ativo, aumenta o PL, mas não é receita, porque foi uma transação com o quê? Com sócio, certo? Então, toda receita aumenta o PL. Mas nem todo o aumento do PL é uma receita, certo? Beleza? E nós também temos o conceito de despesa. É a redução dos benefícios econômicos, seja através da diminuição do ativo, né? Quando você tem uma despesa, ou você paga, diminui o ativo, ou você assume aquela dívida, aumenta o passivo. Sempre com o quê, pessoal? Com redução do PL. E que não é decorrente das transações com os sócios. Então, toda receita, toda despesa diminui PL. Mas nem toda redução de PL é despesa. Exemplo, Silvio, uma distribuição de dividendos, ela vai diminuir o PL e não é despesa. Perfeito? Então, aí a gente falou aí da definição aí dos elementos do balanço patrimonial e da DRE. Então, ele está aí
Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que flua benefícios econômicos para a entidade. Correto, né? É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade. Perfeito. Patrimônio líquido é uma obrigação presente. Obrigação presente não, pessoal. O patrimônio líquido ele não é exigível. Quem é obrigação presente é quem? É o passivo. O passivo é uma obrigação presente decorrente de eventos já ocorridos para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. Passivo é o interesse residual. Não, isso não é passivo, isso é definição de quem? De PL. Ativo é a entrada ou aumento de recursos que resultam em aumentos do PL. Falso, ele quis me induzir ali como receita, né? Passivo é redução de recursos que resulta em decréscimo do PL. Isso é o conceito ali de despesa, né? Portanto, né, alternativa correta aí da questão 6, alternativa letra A. Questão 7. A estrutura conceitual da contabilidade, aprovada pelo pronunciamento técnico, né, 00 do CPC, define como um recurso controlado pela entidade decorrente do resultado de eventos passados e do qual se espera que flua futuro benefícios econômicos para a entidade. A estrutura está se referindo a quem? Aí nós falamos, é o tripé de quem? Isso aí é o ativo, né? Recurso controlado, ó, recurso controlado, eventos passados e que fluam benefício econômico para a empresa. Portanto, nós estamos falando ali da definição do ativo, né? Perfeito, vamos lá. Questão 8. Segundo as normas brasileiras de contabilidade do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando? Olha só, nós falamos da definição. O tripé da definição do ativo, recurso controlado decorrente de eventos passados, né, que espera que gere benefício futuro. Essa é a definição. Beleza. Mas para que você reconheça, olha só, ali traz o pronunciamento, traz a definição, mas ela traz os critérios para que você reconheça o ativo e o passivo. Então, o ativo, para que você reconheça, além de ter atendido lá a definição, né, muitos ativos não são reconhecidos. Né? Muitos ativos não são reconhecidos. Por quê? Porque não atendem os critérios de reconhecimento. Perfeito? Então, o ativo, para que ele seja reconhecido, ele tem que ser provável que os benefícios fluirão para a entidade, né? Provável, e você conseguir mensurar o custo dele com segurança. Esses são os critérios de reconhecimento. Certo? Então, provável que os benefícios fluirão para a empresa e conseguir mensurar o custo com segurança. É adquirido ou mesmo que já tenha, né, se tenha o direito de reconhecê-lo em bases confiáveis, desde que possua, não. Quando desembolsos tiverem sido incorridos ou comprometidos, dos quais seja improvável a geração de benefício econômico, não, tem que ser provável que gere benefícios. For provável que uma entrada de recursos envolvendo benefícios ou sacrifícios, ó, benefício, seja exigida em liquidação de uma obrigação presente, misturou aqui, né, com passivo, né, resulta no aumento que possa ser determinado em bases confiáveis no benefício econômico futuro proveniente do aumento de receita ou diminuição da obrigação, também não, para que seja reconhecido não tem nada a ver, e tá aí a alternativa letra E. For provável que benefício econômico futuro dele provenientes fluirão para a entidade, ó, os benefícios fluirão para a entidade, entrando, e seu custo ou valor pudesse ser mensurado confiavelmente em bases confiáveis. O passivo, diferentemente, né, então já vimos aí, a alternativa é letra A. Agora, para que você mensure, ou letra E, para que você mensure, né, que você reconheça o passivo, tem que ser provável que haja o quê? Uma saída de recursos. Então, que os recursos fluirão não é para a entidade, não. Fluirão da entidade. Fluirão da entidade e consiga o quê? Ser mensurado aí com segurança. Beleza? Então, aí está o ativo e o passivo para ser reconhecido. Se liga aqui comigo, né? Então, você viu a definição. Agora, a gente viu os critérios de reconhecimento, que não está na definição. Separado os critérios de reconhecimento. Definição, reconhecimento e mensuração. O que é mensuração? É depois que eu vejo que eu vou, né, reconhecer aquilo ali, eu atribuir valores monetários para os elementos do ativo, do passivo, de receita e de despesa. Isso que é mensuração, certo? Que é reconhecimento e depois mensuração. Perfeito. Questão de número 9.
O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial de uma empresa em uma determinada data, representando, portanto, uma posição estática. Já lembrando, o balanço patrimonial é o único demonstrativo, né, estático. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos, né, do patrimônio que as registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa. Nesse sentido, né, o ativo, aí tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Compreende o quê? Os recursos controlados, dos quais se espera que gere o quê? Benefício futuro. Só se ligando, né? A gente está vendo recurso controlado, né? Você não precisa ter o quê? A propriedade. Desde que você controla, assuma os benefícios, assuma os riscos. Você não precisa ter o quê, Silvio? Não precisa ter a propriedade, certo? De um ativo. Então, compreende os recursos controlados por uma entidade e dos quais se espera um benefício econômico futuro. Agrupa os bens e os ativos da empresa e dos sócios, dos quais se tem benefício econômico. Não, né? Representa a contrapartida das receitas geradas? Não. Porque você pode ter uma receita que não tem uma contrapartida no ativo, ele tem um quê? Uma diminuição de quem? Do passivo. Compreende os recursos controlados por uma entidade e pelos sócios, do quais se obtém benefício econômico? Também não, né? Pelo sócio, né? E pelos sócios. Representa a diferença entre passivo e patrimônio líquido, ou seja, o valor líquido da empresa. Não, né? A gente vai já ver a equação fundamental, a gente tem o ativo aqui, o passivo exigível aqui e o quê? E o PL. Então, qual é a equação? Que o ativo é igual a quem? A passivo exigível mais o PL. Perfeito? Portanto, questão 9, gabarito, letra A. Aí vamos para a questão 10. De acordo com a estrutura conceitual da contabilidade, é correto afirmar que a existência física é um atributo essencial para que um bem ou direito seja classificado como ativo pela entidade. Não. Primeiro, a gente não precisa ter a propriedade e não precisa ter existência física, né? Desde que você controle e que gere benefícios. É tanto que nós temos os ativos chamados ativos o quê? Intangíveis. Então, não precisa ter existência física. Portanto, falso. Somente pode ser classificado como ativos bens e direitos cuja propriedade pertence à entidade. Falso. Ele não precisa ter o quê? Não precisa ter a propriedade. O passivo representa as obrigações futuras. Falso. Passivo representa obrigações o quê? Presentes, decorrentes de eventos passados, para cuja liquidação, né, é o que é necessário que haja o que uma saída, provavelmente vai haver uma saída de recursos. As despesas são originadas por diminuição do ativo ou aumento de passivo, resultante de transações aí com terceiros. Aqui é verdadeiro. Verdadeiro, questão 10, alternativa correta, letra D de dado, né? As receitas, por exemplo, quando você tem uma despesa com salário, né? Despesa com salário. Quais são as coisas que podem acontecer com a despesa com salário? Você pagar. Se você pagar, o que é que vai acontecer com o ativo? Diminuir. Ou então você assumir a dívida para pagar depois. Vai fazer o que com o passivo? Aumentar. Então toda despesa, ou ela diminui ativo, ou ela vai fazer o quê? Aumentar passivo. Então as despesas são originadas por diminuição de ativos ou aumento de passivos, e é resultante de transações com terceiros. Perfeito. Questão 10, alternativa correta, letra D de dado. Questão 11. Analise as afirmações apresentadas a seguir, classificando como verdadeiras, né, ou falsas. Então, ativos são os recursos controlados decorrentes de eventos passados, que se espera que haja o quê? Que os benefícios fluam para a empresa, não é isso? O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Isto posto, os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser, olha só, né, ele quer dizer que são exemplos de situações que os benefícios econômicos podem fluir para a empresa. Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Né? Isso é verdadeiro. Por exemplo, você tem uma máquina, aquela máquina ela vai gerar benefício como que? Usados ali na produção de outros ativos. Isso é verdadeiro. Né? Perfeito.
trocado por outros ativos. Claro, é uma maneira dele gerar. Se eu tenho estoques, eu posso trocar por um outro ativo que é uma duplicata a receber. Eu posso trocar por dinheiro, perfeito. Usado para liquidar um passivo. É uma maneira dele gerar benefícios, né? Ah, eu tenho mercadoria. Eu vou lá e entrego para liquidar uma dívida, né? E distribuído aos proprietários da entidade. Perfeito, né? Então, todos os itens aí são verdadeiros. E isso é bom para você ficar ligado, que é justamente o texto do pronunciamento, são as situações. Claro que ele pode gerar benefício de outras formas, isso aqui está desse jeito aí, esses 4 elementos aí no pronunciamento, certo? Esses 4 itens. Então, usado isoladamente, trocado por outros ativos, usado para liquidar a dívida, ou então para ser distribuído aí aos sócios, todos os itens verdadeiro, 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 verdadeiro. Portanto, alternativa correta aí, letra E. Beleza? Então a gente já começou falando aí da estrutura conceitual, ativo, passivo, PL, receita, despesa, e já, né, exploramos aí o ativo, beleza? Aí agora a gente vai terminar nosso bloco, beleza?